palavra de Deus tudo criou e tudo pode recriar. E quando ela é anunciada, tudo se transforma. Quando os nossos ouvidos se abrem para ouvir a palavra de Deus, o inferno estremece, os demônios fogem, o mal desaparece, o que era fraqueza torna-se fortaleza, o que era impossível torna-se possível, pois é a própria palavra de Deus que vai trazer essa revelação. Tudo é possível para aquele que crê. Num outro texto, qualquer coisa que me pedirdes, se pedirdes com fé, eu lhes darei. E num outro texto ainda, estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Se você é alguém que tem fé, peça para Deus agora. Deus já está curando esse linfoma no seu braço direito. Você que até corria o risco de amputar esse braço, você pediu com fé e Deus está te curando. Você que veio aqui e está passando por uma perseguição, calúnias foram levantadas falsamente contra você. O inferno se instalou na sua vida. É tanta humilhação que você já estava pensando em tirar a própria vida. E você não tem culpa, mas você estava sendo humilhado, perseguido. Mas você está hoje conosco orando e pedindo, e Deus está te libertando. Teus inimigos cairão por terra, e a vitória de Deus em você vai se estabelecer. Você que chegou aqui com uma enxaqueca terrível, que há mais de 6 meses você não sabia o que era ficar um dia sem esse mal-estar da dor de cabeça. Isso estava causando irritação, desconforto, estava causando ansiedade, fobia, e você estava se tornando uma pessoa amarga, mas não conseguia controlar o teu humor por causa dessa enxaqueca. Deus está curando você agora. Você que está com varizes infeccionadas na sua perna esquerda, já com o início de uma trombose, milagrosamente Deus está te curando. Aquele roxidão, aquela coisa escura, aquela coisa que você sentia assim até pavor de olhar para a sua perna, porque você sabia, tanta dor que estava sentindo, era nada perto daquilo que os teus olhos estavam vendo. Você sabia que era algo gravíssimo, mas o Senhor está te curando. Toda essa parte escura, necrosada, toda essa varize infeccionada, ela vai desaparecer em nome de Jesus. Você que veio aqui buscar a restauração do seu matrimônio, Deus me mostra muitas alianças. Deus está tocando com o sangue dele. O sangue de Cristo está lavando, está libertando, está destruindo toda a fúria do demônio, todo o veneno de Satanás que entrou na tua vida conjugal. E Deus está restaurando o teu matrimônio. Você que veio para cá já não sabe mais o que fazer, é tanta turbulência. A tua vontade era de sumir, era de desaparecer, mas você resolveu confiar em Deus. E você tem tido grandes dias de aflição, dias intermináveis de aflição. Tua vida tem sido uma lamúria. Deus está te enxugando as tuas lágrimas agora. Não tenha medo de chorar diante de Deus a tua dor, porque a mão de Deus está sobre você. E a palavra de Deus hoje diz: aqueles que choram
que semeiam em lágrimas ceifarão com alegrias. Eu quero profetizar sobre você: este choro, esta amargura, esta desesperança que se instalou, acabou. Jesus é o Senhor da tua vida. Jesus é o Senhor dessa situação que te levou a esse caos. Receba essa libertação em nome de Jesus. Joga para fora esse choro de opressão. Eis a cruz do Senhor sobre você. Eis o sangue que verte das chagas de Jesus. Eis a Virgem Maria com suas lágrimas de sangue, que te visita para curar. Receba de Deus o teu milagre. Você que está orando agora por alguém da sua família que está desenganado pela medicina, com câncer no pâncreas, milagrosamente Deus está curando pela tua fé essa pessoa da tua família, e o câncer vai desaparecer. E esse câncer não tinha cura pela medicina. Então já posso profetizar: pela tua fé Deus está realizando esse milagre. Tome posse. É Deus que te concede. O xaracantaralabária, o siricantaralabária. E eu, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder da sua palavra, quero ordenar agora todo o espírito de opressão, de maldição, dá teu grito de derrota e sai agora. Que o sangue de Cristo que lava e liberta, lave, liberte, exorcize esse espírito imundo, e que você seja livre. Eu repito: espírito maldito de opressão, espírito maldito de miséria, espírito maldito de doença, dá teu grito de derrota agora e saia em nome de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Jesus, 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 Jesus Cristo, pelo nome santo de Jesus. Espírito maldito, você não tem mais força, você não tem mais parte na vida desse filho, desta filha. Eis o milagre, eis a cura de Deus. E levante sua mão direita comigo e diga: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu. Agora põe a mão no teu coração, escuta essa palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunho, para dar testemunho da luz, a fim de que todos que crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebeu do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos a plenitude da graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação. Pode aplaudir essa palavra, meus irmãos. Nós precisamos, vai se sentando. Nós precisamos ter hoje uma clareza de uma vez por todas. O que cura é a palavra de Deus. O que salva é a palavra de Deus. Repita isso. O que cura é a palavra de Deus. O que salva é a palavra de Deus. O contrário, meus irmãos, também é verdadeiro. Muitos de nós hoje estamos confiando em coisas mundanas. Muitos de nós estamos fazendo da carne o apoio. E o profeta Jeremias, no capítulo 17, eu estou revelando a palavra de Deus para vocês. Prestem atenção. Porque se a palavra de Deus é anunciada e ela não é ouvida, ela vai se calcar contra nós mesmos até nos arrebentar. Então a gente tem que prestar atenção. Eu não estou aqui falando palavra de homens. Vocês não estão ouvindo um homem, vocês estão ouvindo um profeta, um homem que pela graça do Espírito não se anuncia, mas anuncia o Verbo, a palavra que cura e que salva. E se você quer uma cura, se você quer a salvação, então preste atenção. O contrário, se a palavra salva, se a palavra cura, como ouvimos esse relato do capítulo 1 de João, versículo de 1 a 14, nós também temos que entender, toda palavra do homem se torna maldição. Toda palavra que não está conectada com a palavra de Deus se torna para nós opressão, miséria, desgraça, até nos levar à morte. E nós só ganharemos a vida se pautarmos nossas escolhas, nossas decisões, nossos sonhos sobre a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus faz em nós? Primeiro ponto, ela nos faz ter um verdadeiro encontro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Pela palavra, nós conhecemos quem é Deus. Anote esse primeiro ponto. Se você não está diariamente tendo um encontro com Jesus, e com Jesus, vivendo a graça do batismo no Espírito, e com a graça do batismo no Espírito, celebrando a glória de Deus Pai, então alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser mudada para que haja um milagre. O milagre por si próprio ele não salva. O que salva é a palavra de Deus. Quando recebemos um milagre, uma cura, uma libertação, não quer dizer que agora acabaram os nossos problemas. Não quer dizer que agora eu estou salvo. Milagre não salva, cura não salva. O que salva é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus já se revelou plenamente na palavra. Qualquer revelação que chegar até os teus ouvidos e estiver desconectada da palavra, não é revelação divina, mas de homens, de ideologias satânicas. Segundo ponto,
quando vivemos na palavra de Deus, tudo que temos vamos perder. Vamos perder a imagem, vamos perder o prestígio, vamos perder o prazer das coisas mundanas. Tudo que eu construí fora da palavra de Deus vai desaparecer da minha vida. É perder para ganhar, é morrer para viver. Diga para o seu irmão assim: eu vou liberar uma profecia na tua vida. Fala alto, diga: eu vou liberar uma profecia na sua vida. Diga assim para o irmão: não tem nada de ruim na tua vida que não vá ficar pior. Mas diga para o irmão: aguenta firme. Se você se agarrar com a palavra de Deus, por mais difícil que seja a tua vida, o diabo não terá poder sobre você. Se você confiar na palavra de Deus, por mais difícil que sejam as tuas perdas, você será o mais vitorioso de todas as criaturas. Pode aplaudir. Se a palavra de Deus salva, liberta, e o segundo parâmetro para mim saber se estou na palavra de Deus é perder tudo que tenho aqui para ganhar a eternidade, então eu tenho que entender uma coisa: quanto mais difícil, quanto pior é o que estou passando, maior será a bênção de Deus. A cruz não é castigo. A crise que vivo não é ausência de Deus. É adestramento para o milagre. Primeiro ponto é ter um verdadeiro encontro com Jesus. Segundo, tudo o que tenho eu irei perder. Terceiro ponto para viver a palavra de Deus: aproveitar a vida para buscar as coisas do alto. Por isso que a palavra de Deus já nos ensina, e nós devemos tomar conta disso. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4, buscai as coisas do alto, desapegai-vos das coisas desse mundo. Tudo nesse mundo é passageiro, nada se eternizará. O que vai se eternizar é o que construímos com a palavra de Deus. Isso terá vida eterna. Talvez os nossos olhos não verão aqui os efeitos de viver a palavra de Deus, mas com certeza viveremos na eternidade junto com todos os anjos e santos, dando glória a Deus. A morte não nos visitará. É lindo demais pensar que quando eu busco as coisas do alto, eu me reporto também ao que Jesus falou no Evangelho, pela palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Buscar as coisas do alto me faz entrar no quarto ponto para entender por que a palavra de Deus cura, porque a palavra de Deus salva. Eu preciso romper com o pecado. Eu preciso buscar a misericórdia de Deus todos os dias, lembrando do que diz o Salmo: minha mãe me concebeu no pecado, mas Jesus deixou a sua misericórdia. A confissão é um exorcismo para o inferno. Quanto mais tempo você estiver fora da confissão, mais tempo você ficará prisioneiro do inferno. Quanto mais você buscar a confissão, menos o demônio terá
brecha para agir em você. A palavra de Deus nos deixa isso bem claro, por isso que ela cura e salva. O demônio entra pelas brechas que não fechamos. Deus não entra pela brecha, Deus entra pela porta que abrimos. E quando abrimos uma porta para levar a nossa vida naquilo que é o sonho de Deus, o desejo de Deus, o pensamento de Deus para nós, em todos os tempos, nós entendemos uma coisa sobrenatural. Eu não posso mudar o meu passado. O meu passado de desgraça, o meu passado de orgia, o meu passado de vício, o meu passado de idolatrias, o meu passado de viver guiado, conduzido por ideias humanas, eu não posso mudar. Mas a partir de agora, pelo Espírito Santo de Deus, que revela toda a verdade de Deus, eu posso transformar o meu futuro, vivendo o céu aqui nessa terra, mesmo passando por todos os padecimentos. Que lindo, romper com o pecado. Meu irmão, minha irmã, não se engane. As ideologias, me perdoem, eu não estou aqui condenando ninguém, e que Deus purifique os teus ouvidos para você entender o que eu quero falar, e que Deus me dê sabedoria para dizer o que eu vou dizer agora. O livro do Gênesis diz assim na palavra: Deus fez o homem. Para Deus, homem é. Deus fez a mulher. Para Deus, mulher é. Qualquer coisa fora disso é pecado. Qualquer coisa fora disso é inferno, é condenação, é morte eterna, é pecado mortal, porque estou negando a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus não pode me salvar. A Bíblia também diz: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua. A mulher deixará seu pai e sua mãe, se unirá ao seu. A gente sabe, qualquer união fora disso é pecado mortal. Meus irmãos e minhas irmãs, abro aqui um parênteses na palavra de Deus para dizer: se alguém nasceu com uma tendência diferente do que Deus lhe fez, isso não é problema. Se você nasceu do sexo masculino ou do sexo feminino, e você tem uma tendência a ser diferente, a sentir coisas diferentes da natureza que você foi feito, isso não vai te levar para o inferno. Isso não é a tua condenação, ao contrário, é isso que vai te salvar, se você viver a tua castidade e não se dar ao pecado. Eu não estou falando do que você sente, eu estou falando do ato que é o pecado. Pecado é morte. Se você nasceu homem e deseja ter uma união com alguém do mesmo sexo, ou você nasceu mulher e tem o desejo de ter uma união de alguém do mesmo sexo, e você se dá esse ato, é pecado mortal, é morte eterna. Mas se você vencer essa tentação, você fez dessa cruz o teu degrau, como nos ensina Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, que vamos comemorar o seu dia na semana que vem. A cruz é degrau para se chegar ao céu. Abandonar a cruz e cair no pecado é degrau para se descer ao inferno. Não tem volta.
Então a confissão nos ensina, Padre Gabriel Amorfi, é um exorcismo para o demônio. Aí, quem está certinho, nasceu homem e tem gosto de ser homem, nasceu mulher e tem gosto de ser mulher, mas aí vive na fornicação, aí vive no adultério, aí vive na masturbação. Seu cara de pau, isso é pecado mortal. Ah, mas eu não tenho a tendência de ser aquilo que eu não sou. Mas você é um pecador miserável. Se converta. Você não tem a cruz que aquele filho e aquela filha têm, e que está levando ele, talvez ela, talvez num grande sofrimento. Então a mim e a você é exigido muito mais, e de nós muito mais será cobrado. Então a palavra de Deus diz que nós temos que viver a castidade no matrimônio. Homem de uma mulher só, mulher de um homem só. Temos que viver a castidade na vida de solteiro, não a fornicação. Desejar o homem da outra, desejar a mulher do outro é pecado mortal. Pensar no adultério já é pecado. Precisa confessar. Pecado é pecado. Mentira é pecado mortal. Faltar à missa no domingo e não se confessar antes de comungar é pecado. Romper com o pecado, para que a palavra de Deus possa nos curar e nos salvar. Quinto ponto: sozinhos nós não podemos, mas nós devemos pedir socorro ao Espírito Santo. Filhos e filhas, perceba, quando a tentação vem, nós devemos procurar saber se não somos nós mesmos que estamos nos colocando naquela situação. Então como é que eu venço? Eu transformo a tentação em provação. Como assim? Eu estou com vontade de comer algo, mas eu não estou precisando comer aquele algo. Como é que eu transformo essa tentação em provação? Eu pego a tentação do desejo e transformo na força de não comer aquele alimento, e aquilo se tornou uma prova, e eu transformei a tentação em prova, e agora a palavra de Deus me salva, me cura e me liberta. Eu estou tendo uma tendência de uma sexualidade desordenada, eu transformo aquela minha tentação numa prova. Eu não vou cair naquela tentação, eu vou dizer: não vou ceder ao mal, não vou cair no adultério, não vou cair na fornicação, não vou cair na masturbação. E eu venci aquela prova, e agora eu posso, pela palavra de Deus, ser curado, ser salvo, ser liberto. O contrário, eu estou abrindo as brechas para que o demônio domine toda a minha existência. Toda a minha existência. Vou contar um testemunho lá da Patagônia, eles até estão me ouvindo. Eu não quero falar a cidade, porque eu tenho dó da pessoa. Eu fui na casa de um senhor muito de Deus. Fui rezar com ele essa semana, lá na Patagônia. E esse senhor começou a elogiar aquele espírita diabólico chamado João de Deus. Porque eu fui lá, porque esse homem é do bem, porque para mim ele fez o bem, porque eu fui lá, ele passou uma faca, eu estava com um problema por causa do diabetes no meu olho, ele raspou com a faca o meu olho, e eu comecei a enxergar bem. Eu fui lá, eu estava com um problema na coluna, ele fez umas coisas para mim, disse que ele não curava, que era Deus que curava. O diabo mente. E eu melhorei da coluna. Aí eu olhei para ele e falei assim: e hoje? Como é que está a sua vista? Estou cego dela. E a sua coluna? Não estou podendo andar por causa dela. Eu falei: está vendo?
o diabo, ele também nos leva a sentir que estamos libertos de alguma coisa, e ali aquele pecado vai fazer com que depois aquela desgraça se torne algo pior. Essa semana ainda eu enfrentei isso. Aí eu falei para ele, e eles vivendo uma desgraça na família, acidente de carro, morte repentina. Eu falei para ele: o senhor está disposto a confessar? Agora que o senhor ouviu a verdade? E ele falou: sim. Eu falei: então quero dizer que sobre essa sua casa, essa sua família, as desgraças vão cessar, porque a brecha foi fechada. E o padre foi lá e atendeu ele em confissão. Um senhor muito bom, um senhor prestativo, caridoso, que ajudava lá na comunidade muito mais do que todas as outras pessoas. Alguém fiel no dízimo, alguém que ia à missa, alguém que servia nas pastorais do movimento. De que adianta eu servir a Deus sem estar com Deus? De que adianta eu estar na igreja e atrelado ao inferno pelo pecado? A palavra, por si própria, ela não pode fazer nada. Paremos de brincar com fogo. Transformemos as nossas tentações em provações. Para a gente rezar, eu quero trazer aqui alguns textos da palavra, para você entender o poder da palavra. Primeiro, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela atinge até divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Olha o que diz o Salmo 32, versículo 6. Pela palavra de Deus foram feitos os céus e a terra, e pelo sopro da boca de Deus todo o seu exército se levantou. Nada foi feito sem ela. Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 4, respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Da onde Jesus tirou esse texto? Da onde Jesus tirou essa revelação de salvação? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Jesus recordou o que estava no Pentateuco e disse: está escrito. Por isso que ele falou, está escrito. Eu não estou inventando nada. Deus Pai já se revelou pela boca dos profetas. Eu era essa palavra. E essa palavra se encarnou no seio da Virgem Maria. E hoje repete: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Salmo 118, versículo 105. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz para o meu caminho. Sem a palavra de Deus nós vamos andar nas trevas. Ideologia é contrário de palavra de Deus. Ideologia é ideia humana contaminada pelo demônio. Palavra de Deus é vontade de Deus que salva e cura. As ideologias estão afeminando os homens. Olha o que aconteceu na abertura das Olimpíadas. Olha o que aconteceu durante as Olimpíadas. Coitada das mulheres. Cadê os movimentos feministas? Se 2 transexuais chegam à final de um esporte e nenhum movimento feminista levantou-se para defender as mulheres, porque esses movimentos eles não são feministas, eles são diabalistas. Os movimentos feministas estão masculinizando as mulheres, afeminando os homens e bestializando os homens e as mulheres. E quer que eu te diga como? Por favor, não julgue o irmão.
Às vezes a gente fala essas coisas, as pessoas condenam. Eu queria que vocês condenassem Frei Damião, que é aqui do Brasil. Frei Damião dizia assim: mulher que usa calça vai ser arrastada de cabeça para baixo pelo demônio até chegar no inferno puxado pelos cabelos. E Frei Damião, naquele tempo, as mulheres usavam calças comportadas. Imagine hoje as mulheres usando, padre, essas calças coladas, que é a divisão do céu e do inferno. Era melhor andar sem nada. Pelo menos a gente não ia olhar, porque a coisa era tão feia e ninguém queria ver. Mas aquela calça cobre a tentação do demônio, e todo mundo fica... Imagine se Frei Damião estivesse vivendo hoje conosco. Outra coisa besta. Quando eu era criança, Padre Oscar, eu só tinha uma calça para ir na missa. Era um azul marinho. E eu ia para a missa, era a calça da missa. Era a calça principal, e era única. Um dia eu fui na missa, na escolinha lá no interior, e eu fui brincar com meus coleguinhas, criança. Eu caí e rasguei minha calça. Misericórdia. Quando cheguei em casa eu apanhei, gente. Que eu não me esqueci até a próxima missa. E depois na próxima missa eu me comportei. Só que na próxima missa eu não fui de calça rasgada, Padre Oscar. Minha mãe colocou um remendão quadriculado, colorido. Eu era o diferente de todo mundo. Hoje o diferente, olha como está bestializado. A pessoa vai na loja, compra uma calça rasgada, paga preço de uma calça mais cara numa calça rasgada que uma calça inteira, e sai, acha que está abafando. Se está abafando, você está sendo o caminho do inferno para as pessoas. Desculpa, pode doer, mas vai te libertar, vai te salvar. Cria vergonha nessa cara. Isso é ideologia. Hoje é homem e mulher, corpinho bombado, e a alma torrada pelo fogo do inferno. Cuida da tua alma, cuida do teu corpo também, que é templo do Espírito. Eu não estou condenando, mas eu estou dizendo: não fique cultuando, idolatrando o teu corpo, porque esse corpo vai apodrecer. Cuide da tua alma. Quero só citar mais uma coisa aqui. Uma das lições mais difíceis da vida, eu já disse, nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos, pela palavra de Deus, fazer o nosso futuro melhor. Não se condene. Tudo que nós estamos falando hoje não é para condenação, é para salvação, é para libertação, porque nós ouvimos o texto que eu proclamei há pouco. A palavra de Deus revelada é luz a dissipar as trevas. Então arrependa-se, volte ao teu primeiro amor. Deus te ama da mesma maneira quando está no pecado. Ele te ama igualmente quando você está na santidade. Quando caímos no pecado, Deus não deixa de nos amar. Deus continua nos amando. Um dos maiores exorcismos que eu acompanhei do padre Gabriel Amorfi pessoalmente, foi quando o demônio fez a festa. Eu não vou contar, porque nem tenho tempo para isso agora, tenho 3 minutos só para terminar. O demônio fez a festa, contando o pecado de todos nós que estávamos ali, e o padre foi absolvendo. Aí o demônio foi e contou os pecados do padre. Tinha um outro padre, o padre levantou e absolveu os pecados dele. E sabe o que o demônio dizia? Não me digam que Deus me ama, eu não quero ouvir, não me digam que Deus me ama. E o padre dizia: Deus te ama, é você que não aceita o amor de Deus, e por isso de anjo da luz tornou-se príncipe das trevas. E o demônio gritava: me manda embora. Uma mulher que estava possessa há 35 anos e nenhum ritual de exorcismo tinha libertado.
Mas quando o padre disse ao demônio que Deus o amava, e ele que não aceitou o amor de Deus, o demônio disse: eu quero ir embora. Mãe, não desista dos seus filhos. Isso é outra coisa que a palavra de Deus nos ensina. Não há amor no mundo que se compare ao amor de uma mãe. E todo exorcista, nos seus rituais de exorcismo, tem essa convicção. Quando eles gastam todo exorcismo doutrinário, todo o exorcismo canônico, quando eles terminam e não tem efeito o exorcismo, eles olham para a mãe e digam: fale que você ama esse filho, fale que você ama essa filha. E quando a mãe começa a declarar o amor que tem pelo filho e pela filha, o demônio deixa aquela criatura imediatamente. O amor liberta, Deus é amor. E aqui eu termino com essa palavra, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. A palavra de Deus diz que cada pessoa é tentada pela sua própria cobiça. Nem todos estão sujeitos às mesmas tentações. Qual é a tua tentação? Diga comigo: Jesus, liberta-me agora deste mal, desta tentação, deste pecado. Eu me comprometo a fazer uma boa confissão e não ficar mais do que um mês a partir de hoje sem me confessar, mas farei um esforço de me confessar semanalmente, como está pedindo a Virgem Maria. Você repetiu isso, sim ou não? Sim. Deus escutou. E se você não viver a partir de hoje, que o diabo te carregue. Ai, você faz um propósito com Deus e não vai cumprir? Então que o diabo te carregue. É só cumprir o propósito que você acabou de falar para Deus. Você parece papagaio, fica repetindo o que os outros falam. Palavra tem poder. Diga assim: Senhor, se eu não conseguir, por favor, tenha compaixão de mim. Dá mais uma chance para mim, porque eu vou me esforçar. Amém. Eu quero erguer sobre você, nesse nosso primeiro momento da manhã. Vai orando no Espírito, não para. Se você não orava em línguas, Deus já te deu esse dom. Abra sua boca e deixe o Espírito orar. Eu quero erguer sobre você o estandarte sangrento do madeiro da cruz. E pelo nome santo de Jesus, pela palavra potente que salva, que cura e que liberta de Deus, pelas chagas de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelas lágrimas de sangue da Virgem Maria, pelo poder de combate de São Miguel Arcanjo nesse tempo da quaresma de São Miguel, eu quero pedir que Deus revogue toda sentença, praga, maldição, pacto ou consagração que pessoas más fizeram da tua vida, da tua família, em qualquer entidade maligna, em qualquer seita diabólica. Que Deus quebre agora todo jugo maldito que estava sobre você e sua família, proveniente dos seus antepassados. Que Deus destrua agora toda a maldição de contaminação de alimentos, de bebidas, de ideologias, de doutrinas enganadoras, de coisas mundanas que te tornava ou tornava alguém da tua família escravo. Pelo nome e pelo sangue de Jesus, que todo esse mal seja quebrado agora e que você seja livre. Eu ergo o estandarte sangrento do madeiro da cruz sobre você e determino em nome de Jesus que você agora seja livre de todas as consequências negativas, de todas as doenças, de todas as misérias humanas. Você que está aqui, você que reza pela Rádio Gospel Mira, pelas mídias sociais da Gospel Mira, que Deus te dê a cura, que Deus te dê milagre, que o sangue de Cristo que lava e liberta, lave e liberte a tua vida desde a tua concepção,